O mundo tem estado em alvoroço desde que Trump chegou ao poder pela segunda vez. Em apenas alguns dias, Trump mudou tantas coisas a que o mundo já estava habituado, incluindo a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris e a suspensão da ajuda externa dos Estados Unidos. A recente ordem executiva emitida por Trump, que causou repercussões em todo o mundo, foi a suspensão do financiamento da USAID. Embora quase todos tenham criticado a decisão de Trump, há um líder africano na região do Sahel que não se importa com essa medida. Na verdade, pode-se dizer que ele aplaude a decisão de Trump. Esse líder não é outro senão o presidente Traoré do Burkina Faso. Traoré vê a decisão de Trump como uma oportunidade para os países africanos se tornarem independentes e autossuficientes. Por isso, recentemente tomou certas medidas para aumentar a produção de arroz no Burkina Faso. Neste vídeo, vamos mostrar o progresso que o Burkina Faso tem feito na produção de arroz, explicar o que é a USAID e destacar a opinião de Traoré sobre a decisão do presidente Trump. Vamos começar. Por ordem do presidente Traoré, a governadora da região de Haut-Bassin, no Burkina Faso, Madame Mariama Konaté, visitou os campos de trigo localizados na planície desenvolvida de Bazon, na sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. O trabalho em curso provou tudo o que o presidente Traoré tem vindo a afirmar. O Burkina Faso e outras nações africanas não precisam de ajuda financeira dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Neste momento, o Burkina Faso está prestes a fazer história com as suas plantações de trigo e arroz, que depois da colheita poderão garantir a autossuficiência do país em arroz. As plantações de trigo e arroz não estão apenas a crescer, estão a prosperar graças ao grande investimento de Traoré no setor. Quando chegou ao poder, Traoré falou extensivamente sobre a necessidade de o Burkina Faso alcançar a segurança alimentar. Tal como outros países africanos, o Burkina Faso tem terras férteis para a produção de arroz. No entanto, durante muito tempo, o país foi um dos maiores importadores de arroz estrangeiro. Isto acontece porque o arroz é um alimento básico no país e a sua procura é muito elevada. Contudo, para o presidente Traoré, importar arroz quando o país tem terras para produzi-lo não é uma ideia inteligente. Por isso, ele decidiu agir. Em 2024, o presidente Traoré entregou pessoalmente 20 classificadoras óticas a fábricas de arroz em todo o país, na Direção Regional de Agricultura em Haut-Bassin. O equipamento, avaliado em 180 milhões de francos CFA, sem impostos e adquirido pelo Gabinete Nacional de Grandes Projetos, tem como objetivo melhorar a qualidade e a competitividade do arroz produzido localmente. Durante o evento, o presidente enfatizou a importância de melhorar a capacidade de processamento do arroz. Estamos oficialmente a entregar estas máquinas para benefício das cooperativas e dos valorosos produtores de arroz, para que o arroz seja de excelente qualidade. Esperamos consumir arroz livre de impurezas a partir de agora, declarou. Antes de continuarmos, um lembrete. Deixe o seu gosto neste vídeo, comente e subscreva o nosso canal para receber mais conteúdos como este. O Dr. Abdur Rahman Kerim, conselheiro especial do presidente para questões agrícolas, descreveu o equipamento como estratégico para impulsionar a produção nacional de arroz. Segundo ele, o arroz nacional não é competitivo, em parte, devido à baixa capacidade de classificação, o que afeta a qualidade do produto final. Ele explicou que estas máquinas são classificadoras óticas de última geração, com capacidade de 64 milhões de megapixels, capazes de remover todas as impurezas e calibrar os grãos de arroz. As 20 máquinas variam na capacidade de processamento, com algumas a tratar 1,6 toneladas por hora e outras entre 4 e 6 toneladas por hora. O Dr. Cade acrescentou que serão organizados programas de formação para garantir o uso adequado do equipamento. Representando os processadores de arroz, Seu Konaté, presidente da Plataforma de Inovação do Arroz em Haut-Bassin, expressou gratidão pela iniciativa. Com a chegada destas máquinas tecnologicamente avançadas, é um grande alívio para nós. O nosso arroz não terá nada a invejar ao arroz importado, disse ele. Segundo Konaté, isto dará ao arroz nacional mais qualidade e competitividade,
tornando o arroz produzido no Burkina Faso muito mais valorizado. Já passou quase um ano desde que Traoré entregou este equipamento e os seus esforços começam a dar frutos. Durante a visita à exploração agrícola de 450 hectares, dos quais 100 são dedicados à produção de trigo, o presidente da Sociedade Cooperativa de Produção de Trigo e Arroz da região afirmou: "Estamos mobilizados e disponíveis para fazer ainda melhor." Ele também elogiou as iniciativas do governo e o apoio prestado aos produtores, destacando que esta primeira experiência permitirá aprender e melhorar a produção de trigo e arroz nos próximos anos. A governadora declarou estar satisfeita com o estado das colheitas. "Vi plantas de trigo com uma excelente fisiognomia na fase de crescimento. Isso prova que os produtores seguiram os conselhos e diretrizes dos técnicos agrícolas", afirmou ela. Ela encorajou os agricultores a redobrar os esforços para contribuir para a autossuficiência alimentar. Agora, eis a parte mais interessante. A Lulans du Sahel, uma fábrica de produção de farinha de trigo, garantiu à governadora que está comprometida em comprar toda a produção de trigo desta estação. Isto é notável. Ou seja, além da região estar a produzir trigo, as fábricas já estão prontas para utilizar o trigo nacional, em vez de importar de fora do país. Embora ainda haja muito trabalho a fazer, é evidente que o Burkina Faso está no caminho da autossuficiência alimentar. Também é interessante saber que, entre 2022, quando Traoré chegou ao poder, e 2024, a produção de arroz aumentou de 280 mil toneladas métricas para 326 mil toneladas métricas em 2024. Isto é realmente impressionante, mas não é apenas a produção de arroz e trigo que tem registrado uma enorme melhoria. De acordo com relatórios de 2023, o setor agrícola contribuiu com 16,33% para o PIB do Burkina Faso, que aumentou de 18,8 bilhões de dólares para 22,1 bilhões de dólares. A produção de tomate cresceu de 315 mil toneladas métricas em 2022 para 360 mil toneladas métricas em 2024. A produção de milhete subiu de 907 mil toneladas métricas em 2007 para 2008. 2022 para 1,1 milhão de toneladas métricas em 2024. Isto é notável. Mais uma vez, tudo isto deve-se ao grande investimento de Traoré na indústria. Mas o investimento de Traoré no setor agrícola deve-se à sua mentalidade e crença. Traoré acredita que os países africanos devem ser autossuficientes e independentes. Foi por isso que fez uma avaliação cuidadosa dos recursos com que Deus abençoou o Burkina Faso e decidiu acrescentar valor a eles, em vez de procurar apoio nas chamadas economias mais avançadas. É também por isso que Traoré aplaude a decisão do presidente Trump de suspender o financiamento da USAID. Mas o que exatamente é a USAID e por que razão as pessoas estão revoltadas com a decisão de Trump? Desde o início da sua campanha presidencial, Trump deixou claro que quer que os gastos externos dos Estados Unidos estejam alinhados com a sua abordagem América Primeiro. É por isso que, na semana passada, publicou na sua rede social, Truth Social, que o financiamento da USAID é totalmente inexplicável e deve ser encerrado. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, foi criada no início dos anos 1960 para administrar programas de ajuda humanitária em nome do governo dos Estados Unidos. Emprega cerca de 10 mil pessoas, 2/3 das quais trabalham no exterior. Segundo o Serviço de Pesquisa do Congresso, a USAID tem bases em mais de 60 países e opera em dezenas de outros. No entanto, a maior parte do trabalho no terreno é realizada por outras organizações contratadas e financiadas pela USAID. As atividades da USAID são vastas. Por exemplo, além de fornecer alimentos em países onde há fome, a agência também opera o principal sistema de detecção de fomes do mundo, que utiliza a análise de dados para prever onde as carências alimentares estão a surgir. Grande parte do orçamento da USAID é destinado a programas de saúde, como a vacinação contra a poliomielite,
em países onde a doença ainda circula e o combate à propagação de vírus com potencial pandêmico. Segundo dados governamentais, os Estados Unidos gastaram 68 bilhões de dólares em ajuda internacional em 2023. Esse valor foi distribuído entre vários departamentos e agências, mas o orçamento da USAID representou mais da metade, cerca de 40 bilhões de dólares. A maior parte desse dinheiro foi gasta na Ásia, em África e na Europa, principalmente em esforços humanitários na Ucrânia. Por essa razão, analistas afirmam que os países africanos sofrerão com a suspensão da ajuda. O presidente Trump afirmou que o financiamento da USAID não representa um uso valioso do dinheiro dos contribuintes. A sua administração publicou uma lista de projetos financiados pela USAID que considerou como desperdício e abuso, incluindo uma subvenção de 1.500.000 dólares para um grupo LGBTQ na Sérvia, 2,5 milhões de dólares para veículos elétricos no Vietnã e 6 milhões de dólares para o turismo no Egito. Mas Trump não é o único contra a USAID. Elon Musk, o bilionário mais rico do mundo e um forte apoiante de Trump, também criticou a agência. Segundo ele, a USAID é uma organização criminosa e Trump tomou a decisão certa ao fechá-la. Desde a ordem executiva que suspendeu o financiamento da USAID, o mundo tem estado em alvoroço devido ao impacto da suspensão. Relatórios indicam que os esforços globais de ajuda humanitária foram interrompidos, com funcionários colocados em licença e o futuro da agência incerto. Mas como é que a suspensão afetou a África? Em África, o financiamento da USAID tem sido amplamente utilizado para promover várias iniciativas de saúde, incluindo o programa de combate ao HIV-Sida na África do Sul. Apenas alguns dias após a ordem executiva de Trump, houve relatos de encerramento de clínicas de HIV, cancelamento de programas de formação e o fecho de centros de saúde trans na África do Sul. Menos de uma semana após o regresso de Trump ao poder, o Instituto de Saúde Reprodutiva e HIV da Universidade de Wits, RHI, fechou os seus programas para populações-chave devido à suspensão da USAID. Da mesma forma, o Conselho de Pesquisa Médica da África do Sul teve de cancelar um workshop de redação de projetos financiado pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Os beneficiários do financiamento do Plano de Emergência do presidente dos Estados Unidos para o alívio da SIDA, PEPFAR, receberam notificações para suspender todas as atividades, incluindo a distribuição de medicamentos antirretrovirais para o HIV. O PEPFAR financia o tratamento e campanhas de prevenção do HIV em países como Botsuana, Moçambique, Namíbia, Uganda e Zimbabue, entre outros. Especialistas alertam que a suspensão do financiamento poderá afetar a resposta a surtos de doenças, como o ébola e o vírus de Marburgo. No entanto, para alguns especialistas africanos, a decisão de Trump é um alerta. Segundo Angela Egg, professora assistente do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, os países africanos terão de se tornar menos dependentes de doadores externos e priorizar o financiamento interno para o setor da saúde, bem como uma gestão eficiente das finanças públicas. Esta é exatamente a mensagem que o presidente Traoré tem vindo a transmitir. Os países africanos dependem excessivamente do Ocidente para tudo, o que é ridículo, dado que a África possui tantos recursos humanos como materiais para ser autossuficiente. As recentes decisões de Trump deixam claro o impacto dessa dependência. Imagine se os países africanos não dependessem da ajuda ocidental. As decisões de Trump não teriam qualquer impacto em África. Neste momento, os países africanos estão a lutar para lidar com as consequências das decisões de Trump. Mas aqui está um ponto interessante. Todos pensam que a África depende da ajuda ocidental, mas isso não é totalmente verdade. Sem dúvida, há pessoas que beneficiaram dos fundos enviados pelo Ocidente. Mas a realidade é que a maioria dos africanos nunca sentiu o impacto dessa ajuda. É por isso que acreditamos que, além do setor da saúde, nenhum outro setor nos países africanos será impactado pela suspensão da ajuda dos Estados Unidos. Sabem por quê?
porque a maior parte da ajuda destinada ao desenvolvimento e à redução da pobreza acaba nos bolsos de líderes corruptos e dos seus aliados. O ciclo de pilhagem tornou-se uma praga institucionalizada, privando milhões de africanos dos benefícios que esse financiamento deveria proporcionar. Se os fundos da ajuda dos Estados Unidos estão a ser desperdiçados devido à corrupção, então surge a questão: os Estados Unidos devem continuar a fornecer assistência financeira à África nessas condições? Em vez de garantir que estes recursos cheguem às pessoas que mais precisam, funcionários governamentais corruptos, burocratas e elites desviam grandes quantias, enriquecendo-se enquanto deixam as massas na mais absoluta pobreza. A Transparência Internacional e outras organizações de combate à corrupção já expuseram repetidamente casos chocantes de desvio de fundos, com alguns líderes africanos a esconderem dinheiro roubado em contas offshore ou a investi-lo em propriedades de luxo no estrangeiro. Por exemplo, vários países africanos recebem anualmente milhões de dólares da ajuda dos Estados Unidos para combater doenças como a malária, a tuberculose e o HIV-Sida. No entanto, relatórios mostram que os fundos destinados à compra de equipamentos médicos e medicamentos são frequentemente mal geridos ou desviados, resultando na falta de medicamentos essenciais nos hospitais públicos. A ditadura marxista de Mengistu Haile Mariam, na Etiópia, foi uma grande beneficiária de fundos de doadores, parte dos quais foi usada para reassentar à força grandes segmentos da população. Fundos destinados ao alívio da fome foram, em vez disso, utilizados para comprar caminhões para este esquema de reassentamento. Além disso, a ajuda alimentar foi intencionalmente retida de algumas das áreas mais afetadas, porque interessava ao regime de Mengistu que os seus opositores morressem à fome. Mas a Etiópia não é exceção. No Congo, alimentos doados foram vendidos, e os fundos resultantes foram usados para comprar uma fábrica de armamento à Itália. Já nas Maurícias, o governo tomou posse do arroz doado, exigindo que fosse de alta qualidade, e redirecionou-o para hotéis turísticos. E o que dizer da Nigéria, onde, durante a pandemia da Covid-19, os paliativos destinados aos cidadãos foram armazenados e depois distribuídos por políticos apenas às pessoas que votariam neles? Os doadores desta ajuda externa, como o Banco Mundial, a União Europeia e os países ocidentais, sabem que grandes quantidades da ajuda acabam nos bolsos de líderes africanos gananciosos e de ONGs, mas continuam a enviar esses fundos e a considerá-los parceiros no desenvolvimento. Se realmente quisessem que a África se desenvolvesse, já não teriam encontrado uma forma diferente de ajudar o continente? Porque continuam a injetar ajuda ano após ano, quando é óbvio que essa ajuda não está a surtir efeito? A resposta é clara: estão a beneficiar disso. E isso leva-nos ao nosso próximo ponto. A ajuda à África é uma ferramenta de exploração ocidental. Recordam-se do relatório de 2014, em que se afirmou que a África recebe cerca de 33,7 bilhões de dólares por ano em ajuda externa? Esse montante parece grande, certo? Mas ouçam isto. O mesmo relatório revelou que 91,99 bilhões de dólares são extraídos do continente anualmente na forma de pagamentos de dívida, lucros de multinacionais e fluxos financeiros ilícitos. Atenção! Este valor é apenas referente a 2014. Os números mais recentes apontam para montantes ainda mais elevados. Isto significa que, longe de o Ocidente estar a ajudar a África, é a África que está a ajudar o Ocidente. Da mesma forma que a África contribuiu para o desenvolvimento do Ocidente, o Ocidente tem contribuído para o subdesenvolvimento de África. A maioria dos fundos de ajuda que chegam à África vem acompanhados de condições. Algumas dessas condições incluem permitir que empresas multinacionais estrangeiras se estabeleçam em África e tenham acesso irrestrito para explorar os nossos recursos naturais. A ajuda cria dependência. E, africanos, esta é uma das principais razões pelas quais a África deve parar de aceitar ajuda externa. Ela tornou o continente dependente do Ocidente. Desde o início da ajuda à África, esta tem sido uma das principais fontes de financiamento governamental.
Em 2009, a ajuda externa representava entre 50% e 92% da despesa pública total em países como Serra Leoa, Libéria, Guiné-Bissau, Ruanda, Gâmbia e Burundi, apenas para citar alguns exemplos. Imaginem isto. Todos os anos, os governos africanos elaboram orçamentos que incluem a ajuda externa como uma fonte de receita. Agora, conseguem perceber como é fácil para o Ocidente manipular estes países? Se os líderes africanos não obedecerem, o Ocidente pode simplesmente dizer: vamos cortar a ajuda ao vosso país, a menos que façam o que queremos. Foi exatamente o que aconteceu no Níger, no Burkina Faso e no Mali após os recentes golpes de Estado. Isso significa que a ajuda se tornou uma arma, tal como as sanções, utilizada pelo Ocidente para controlar a África. Além disso, a dependência criada pela ajuda externa tem sufocado a inovação e destruído os negócios locais. Enfraqueceu os mercados internos e matou o espírito empreendedor. Vejamos o exemplo do milho enviado pelas Nações Unidas para o Quênia. Lembram-se de que mencionamos que uma parte dessa remessa acaba no mercado negro, vendida a preços extremamente baixos? Agora pensem nisto. Qual será o impacto disso para os agricultores quenianos? Os agricultores locais não podem competir com o Programa Alimentar Mundial da ONU. Muitos acabam por abandonar a agricultura porque não conseguem vender os seus produtos a preços justos. O resultado? O Quênia não terá reservas para enfrentar uma verdadeira crise alimentar no futuro. O mesmo aconteceu na indústria têxtil. Em 1997, a indústria têxtil da Nigéria empregava 137 mil trabalhadores. Em 2003, esse número caiu para 57 mil. O que aconteceu? Bons europeus decidiram empacotar as suas roupas velhas e enviá-las para a África, onde são vendidas a preços baixos. Como resultado, os africanos preferem comprar roupas usadas da Europa em vez de roupas produzidas localmente, simplesmente porque são mais baratas. A realidade é clara. A ajuda externa tem feito mais mal do que bem à África. Fez com que o continente fosse visto como incapaz de se ajudar a si próprio. Mas já é hora de mudar esta narrativa. A África pode viver sem ajuda externa. Se não houvesse ajuda, a África teria de encontrar formas de gerar receita por conta própria. Seria forçada a produzir e a comercializar com outros países africanos. Seria obrigada a investir em infraestrutura. Quando não há alimentos gratuitos para serem vendidos a preços baixos, os agricultores terão de cultivar as suas terras. A África não desaparecerá sem ajuda externa. Pelo contrário, a África sairá mais forte.